O nosso planeta é um gigante inquieto. Sob os nossos pés, a crosta terrestre está em constante movimento. Este movimento, muitas vezes imperceptível, pode por vezes libertar uma energia tremenda na forma de sismos. Eventos recentes, desde os tremores em Lisboa aos abalos em Cuba, trouxeram a realidade dos sismos para a linha da frente das nossas mentes. Isto levanta a questão: estarão os sismos a tornar-se mais frequentes? A verdade é mais complexa. As placas tectónicas da Terra movem-se há milhares de milhões de anos, causando sismos ao longo da história. Embora possa parecer que os sismos estão a aumentar, esta percepção é provavelmente influenciada por vários fatores. Melhor comunicação, maior cobertura de notícias e aumento da densidade populacional em áreas propensas a sismos, tudo isto contribui para uma maior consciencialização destes eventos. No entanto, isto não diminui a ameaça muito real que os sismos representam. Compreender a ciência por detrás destes eventos é crucial para os esforços de preparação e mitigação. Nas secções seguintes, vamos mergulhar nas forças que impulsionam os sismos, explorar regiões de elevada atividade sísmica e examinar como medimos e relatamos estes poderosos eventos. Para compreender os sismos, devemos primeiro entender a natureza dinâmica da crosta terrestre. A camada exterior da Terra não é uma única concha sólida. É dividida em inúmeras peças, como um gigantesco puzzle. Estas peças, chamadas placas tectónicas, flutuam sobre o manto semifundido da Terra. Impulsionadas pelo calor do núcleo da Terra, estas placas estão em perpétuo, embora lento, movimento. Onde estas placas se encontram, encontramos falhas geológicas. Estas são fraturas na crosta terrestre, onde as rochas se moveram umas em relação às outras. O movimento ao longo destas falhas nem sempre é suave. A tensão acumula-se ao longo do tempo, à medida que as placas empurram, puxam ou deslizam umas contra as outras. Quando esta tensão excede a resistência das rochas, é libertada repentinamente, resultando num sismo. O tipo de falha e a taxa de movimento das placas influenciam a frequência e a magnitude dos sismos numa determinada região. Algumas áreas, como o Anel de Fogo do Pacífico, estão localizadas nos limites de múltiplas placas tectónicas, tornando-as particularmente propensas a sismos frequentes e poderosos. Compreender estes processos geológicos é fundamental para avaliar o risco sísmico e implementar estratégias eficazes de mitigação. Lisboa, Portugal, situa-se perto do limite das placas tectónicas euroasiática e africana. Esta região, conhecida como o Complexo da Falha do Vale Inferior do Tejo, tem um longo historial de atividade sísmica. O devastador terremoto de 1755 em Lisboa, estimado em cerca de 9 graus de magnitude, serve como uma lembrança sombria da vulnerabilidade da cidade. Tremores mais recentes, embora de menor escala, destacam o risco contínuo representado por esta zona de falha ativa. Da mesma forma, Cuba situa-se numa outra região sismicamente ativa, as Caraíbas. Situada onde as placas norte-americana e caribenha colidem, Cuba sofre tremores frequentes, particularmente na sua região oriental. A falha de Oriente, uma importante falha transformante, representa uma ameaça significativa. O sismo das Caraíbas de 2020, um evento de magnitude 7,7, realça a vulnerabilidade da região a grandes sismos. Estes são apenas 2 exemplos de regiões em todo o mundo que sofrem atividade sísmica frequente. O Anel de Fogo do Pacífico, que circunda o Oceano Pacífico, é talvez o mais conhecido. Esta zona alberga aproximadamente 90% dos sismos do mundo. Compreender o contexto geológico específico de uma região é crucial para avaliar o risco sísmico e implementar medidas de preparação adequadas. Quando ocorre um sismo, os cientistas usam vários métodos
para medir a sua força e impacto. A escala de magnitude de momento, ou MMS, é a escala mais utilizada para medir a magnitude dos sismos. Esta escala, ao contrário da antiga escala de Richter, fornece uma medida mais precisa da energia total libertada por um sismo. A MMS é uma escala logarítmica, o que significa que cada aumento de um número inteiro representa um aumento de 10 vezes na amplitude e aproximadamente 32 vezes mais energia libertada. Enquanto a MMS quantifica a energia libertada, a escala de intensidade de Mercalli mede os efeitos observados de um sismo. Esta escala, que varia de I, não sentido, a 12, destruição total, descreve os danos em edifícios, infraestruturas e no ambiente. A intensidade de um sismo varia consoante a distância do epicentro, as condições locais do solo e a construção dos edifícios. Os avanços na tecnologia melhoraram significativamente a nossa capacidade de detectar, localizar e medir sismos. Os sismógrafos, instrumentos que registam o movimento do solo, fornecem dados valiosos para a compreensão do comportamento dos sismos. As redes globais de sismógrafos permitem aos cientistas analisar rapidamente os dados dos sismos e divulgar informações ao público. Esta comunicação melhorada, juntamente com a proliferação de fontes de notícias, contribui para a nossa maior consciencialização da atividade sísmica em todo o mundo. Em conclusão, embora as placas tectónicas da Terra estejam em movimento há milénios, a nossa compreensão dos sismos e a nossa capacidade de os detectar e comunicar evoluíram significativamente. Embora a frequência dos sismos possa não ter necessariamente aumentado, a nossa consciencialização e compreensão destes poderosos eventos certamente aumentaram. Este conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de mitigação, para a melhoria dos códigos de construção e para o fomento de uma cultura de preparação para sismos em regiões vulneráveis em todo o mundo.